Ironicamente, as mulheres sofrem certa discriminação até mesmo na categorização de serial killers. A imprensa brasileira, por exemplo, silencia diante de casos de assassinas em série e prioriza o destaque para os homens. De fato, os crimes com essa característica são, em sua maioria, cometidos por homens. Por isso, hoje vamos te apresentar 3 assassinas em série mais brutais da história. As mulheres podem ser tão letais quanto os homens e deixar um rastro de corpos por onde passam. Perto de Mary Ann Cotton e Elizabeth Bathory, Jack o Estripador ainda era um aprendiz. Lady Killers, Assassinas em Série, é um dossiê de histórias sobre assassinas em série e seus crimes ao longo dos últimos séculos. É o material perfeito para você mergulhar fundo em suas mentes. Com um texto informativo e espirituoso, a autora recapitula a vida de 14 mulheres com apetite para destruição, suas atrocidades e o legado de dor deixado por cada uma delas. Ficou curioso para conhecer mais detalhes? Então separamos um desconto especial de 33% para você. O livro de R$ 59,90 sai por apenas R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90. Mas corre, porque o desconto é por tempo limitado e comprando pelo nosso link, você ainda ajuda o canal. A história que vamos contar a seguir desbanca em número de vítimas o Dr. Morte, médico inglês que matou 215 pacientes com injeções de dimorfina nos anos 70 e foi considerado por muitos o maior serial killer da história. Por isso, já deixa um like aqui pra gente. Assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante para você e divulga para mais pessoas. Vamos ao primeiro caso. Madame LaLaurie. A socialite de Nova Orleans, considerada a maior torturadora de escravos do século XIX, era prestigiada e respeitada por ter muito dinheiro e parentes políticos. Mary Delphine LaLaurie tinha origem francesa e mudou-se em 1831 para a mansão palco de suas mais cruéis atrocidades, com seu marido e filhos. Ela promovia muitas festas para a alta sociedade, mas nem mesmo os ricaços deixavam de espalhar boatos sobre as misérias e brutalidades que viam os escravos sofrerem. Eles jamais imaginariam que o que testemunhavam era só a ponta do iceberg. Depois que uma escrava de 12 anos foi atirada do telhado apenas por ter puxado o cabelo da Madame LaLaurie por acidente enquanto penteava, uma investigação foi aberta pelas autoridades, onde descobriram algumas evidências de maus tratos severos e a puniram com a perda de 9 escravos. Embora alguns estados já tivessem abolido a escravidão na época, a lei só se aplicou a todo o país em 1865, dando margem para Delphine praticar todas as torturas e assassinatos que quisesse, durante um longo tempo. Até mesmo suas filhas eram punidas severamente se mantivessem alguma aproximação ou tentassem ajudar os escravos. A prova concreta da realidade vivida dentro da construção de 2 andares na Royal Street viria mesmo em 1834. No dia 10 de abril, a polícia e os bombeiros foram apagar um incêndio na residência. Chegando lá, a primeira cena que encontraram foi de uma senhora na faixa dos 70 anos, amarrada pelo tornozelo no fogão. A escrava afirmou que tinha começado o fogo como tentativa de suicídio. Muitos morreram carbonizados. Este era só o começo das cenas bizarras que eles iriam presenciar. Como a situação exigia, os bombeiros policiais e moradores foram conferir os demais cômodos, para ter certeza de que não havia mais ninguém. A Madame LaLaurie tentou impedir a todo custo, porém os moradores conseguiram arrombar o local. A cena que encontraram foi chocante. Havia 7 escravos, terrivelmente mutilados. Alguns estavam suspensos pelo pescoço, com os membros rasgados de uma extremidade à outra. Um deles afirmou estar preso por meses. Usavam colares de ferro com pontas que pressionavam suas cabeças, além de muitas vítimas mostrarem sinais de terem sido esfoladas com o chicote.
Uma velha negra que tinha recebido uma ferida profunda em sua cabeça estava muito fraca para poder andar, declarou o juiz Jean-François Canonge, uma das pessoas que presenciaram o horror. Os escravos sofriam também com a remoção de suas genitais e a extração de sangue para o estoque pessoal de Lalaurie. Quando as torturas e assassinatos da Madame se espalharam, uma multidão se reuniu para linchar Delphine e destruir a casa em Nova Orleans. Segundo a socióloga britânica Harriet Martinet, a torturadora fugiu para Paris, onde teria morrido em 1842. Sua casa está de pé até os dias de hoje. Depois de ter sido restaurada, já teve diferentes proprietários, entre eles o ator Nicolas Cage. Antigos donos dizem que o lugar é mal assombrado e durante a noite pode-se escutar gritos de tortura e ver vultos de escravos arrastando correntes. Viúva Negra. É muito carismática, não aparenta riscos, sempre muito bem arrumada, não dava motivos para desconfiança, afirmou a promotora de justiça Patrícia Gliorcher, responsável pela acusação ao descrever Heloísa Borba Gonçalves, uma senhora de 61 anos que está na lista dos bandidos mais procurados pela justiça, além de oferecerem por ela a maior recompensa para um foragido do estado do Rio de Janeiro. A viúva negra em questão ganhou este apelido pela crueldade das mortes atribuídas a ela. É advogada e foi acusada de ser responsável pela morte de 4 maridos e pelo menos 2 namorados. Ela iniciou suas atividades aos 22 anos no Rio Grande do Sul. Em maio de 72, tentou seu primeiro golpe ao registrar em Porto Alegre sua filha Vitória, como sendo filha também do médico Jorg Wolff. Detalhe, ele havia morrido 6 meses antes num acidente de carro, em Taquara, a 70 quilômetros da capital gaúcha. Depois, ela foi acusada de tentar matar o então marido, o advogado Carlos Pinto da Silva, em 1977. Na ocasião, ele levou 5 tiros na porta do hotel onde o casal estava hospedado, em Salvador. Na época, ele chegou a acusá-la de ser a responsável pelos tiros que o atingiram. Com a ficha suja no Sul, a criminosa se mudou para o Rio de Janeiro, em maio de 83, e aumentou sua folha corrida. Casou-se com Irineu Duque Soares, um securitário de 41 anos que morava sozinho em Ipanema e foi assassinado 5 meses após ter se casado com ela, com pacto nupcial de comunhão total de bens, num suposto assalto. Heloísa estava com ele e nada sofreu. Na época, após seu depoimento à delegacia, o crime foi registrado como latrocínio, roubo seguido de morte. Em 1991, a viúva negra deu seu golpe de mestre. O empresário sírio Nicolau Saad, de quem ela herdou um fabuloso patrimônio de imóveis em bairros nobres do Rio, foi encontrado morto em seu apartamento. Segundo o sobrinho, Heloísa parecia ser uma boa pessoa, e a impressão que a família tinha era que Saad estava muito bem ao lado dela. A família continua brigando na justiça para reaver os imóveis, cujos rendimentos dos aluguéis devem chegar a 140 mil por mês. É difícil sair da teia da viúva negra. Heloísa também foi denunciada pela morte de Jorge Ribeiro, um de seus maridos que foi morto a marretadas em fevereiro de 92, aos 54 anos, em seu escritório em Copacabana. Jorge acumulou riqueza comprando e vendendo linhas telefônicas. Ela também é a principal suspeita da morte do ex-namorado Warji Murad, em 1993, que viveu com ela 8 meses até ser morto a tiros aos 84 anos na Barra da Tijuca. O filho dele, o administrador de empresas Eli Murad, acredita que Heloísa foi a mandante e que seu pai foi executado após descobrir seu passado obscuro. A vida do pedreiro que acompanhava Warji na ocasião também foi ceifada. É acusada ainda de tentar matar Eli Murad, que durante o atentado levou 2 tiros na nuca, e de mandar matar o detetive Luiz Marques da Mota, que ele havia contratado para investigar a morte do pai. Heloísa já tinha sido condenada a 4 anos e 6 meses pela 19ª Vara Criminal do Rio pelos crimes de bigamia e falsidade ideológica, onde também foi expedido um mandado de prisão, além de ter sido denunciada por fraudar o INSS. Porém, ela nunca foi encontrada para cumprir a pena. Apesar de acumular mais de 40 milhões de patrimônio proveniente das heranças de seus maridos, após faltar 4 julgamentos, ela foi condenada a mais de 18 anos de prisão, graças à Lei Cadeira Vazia de 2008. Porém,
permanece neste momento na lista de procurados da Interpol, tornando-a foragida em 180 países há 30 anos. O crime compensa? O que você acha dos métodos da Viúva Negra? Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. Durante o século XVI, a Hungria era assombrada pelos sequestros de muitas jovens, e como a posição da condessa a conferia grande poder e impunidade, demorou muito tempo para que ela fosse considerada suspeita. Elizabeth nasceu em 1560 na Transilvânia e, aos 15 anos, casou-se com seu primo, Príncipe Ferenc. Acredita-se que ele tenha exercido grande influência nos métodos de tortura adotados pela condessa mais tarde. Após ter ficado viúva e assumir o comando das propriedades, Elizabeth começou a matar suas vítimas incessantemente. Ela atraía garotas entre 10 e 14 anos virgens, com a promessa de trabalho no castelo, e depois praticava todo tipo de tortura, como agulhas cravadas embaixo das unhas e açoites farpados, além de banhos gelados em climas extremamente frios. Por fim, as vítimas morriam congeladas ou de fome, e sua algoz conseguia seu objetivo. Banhava-se com o sangue das meninas, com a crença de que ficaria jovem por mais tempo. A Condessa Sangrenta acumulou mais de 650 vítimas durante seus anos de atuação, sendo considerada a maior serial killer feminina da história. E só foi denunciada formalmente em 1610 para a corte de Viena pelos constantes boatos sobre suas atrocidades. No castelo foram encontrados restos mortais, salas de tortura e dizem que até a condessa foi flagrada tomando banho com sangue. Muitos acreditam que, na verdade, Elizabeth era uma vampira e, por pouco, ela não entrou na nossa lista de casos reais de vampiros que você pode conferir no card aqui em cima ou no link que está na descrição. Com Elizabeth Bathory considerada culpada, o rei Matias a condenou à morte. Porém, como ela fazia parte de uma família nobre e influente, no anseio de preservar a reputação dos membros da linhagem, a condessa foi poupada e recebeu a sentença de prisão perpétua, morrendo 4 anos depois em uma masmorra tão pequena que ela permanecia imóvel e só tinha espaço para fazer as refeições. Bom, quem diria que iríamos encontrar histórias de mulheres tão fatais como estas? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se e não deixe de conferir outros vídeos que a gente produziu por aqui. Até a próxima! Tchau!